Em 1995, Bill Gates lança o livro A Estrada do Futuro, com 340 páginas repletas com centenas de previsões tecnológicas e do mundo da computação especialmente. Esse livro aqui vendeu cerca de 2,5 milhões de cópias somente nos Estados Unidos e ficou na lista top 1 dos best-sellers daquele país durante 7 semanas. Eu li o livro inteiro e anotei cada uma das previsões que ele faz. As previsões são sobre assuntos variados que, apesar de serem sobre tecnologia, são previsões que atingem a vida cotidiana de todas as pessoas. Toda vez que eu identifiquei uma previsão que ele fazia, eu coloquei um adesivo aqui do lado. Como vocês podem ver, os adesivos azuis representam previsões que ele acertou, os adesivos vermelhos, previsões que ele errou, e os adesivos verdinhos, previsões que ele parcialmente acertou. Como você pode ver, Bill Gates tem uma alta taxa de acerto. Eu selecionei para esse vídeo 10 previsões que eu quero trazer aqui. Não vou comentar sobre todas, porque senão o vídeo ia ficar muito longo. Se esse vídeo tiver bastante like e vocês gostarem do assunto, eu posso trazer mais previsões, que são muitas, no próximo vídeo. Antes da gente falar das previsões em si, vamos falar um pouquinho do Bill Gates, porque muita gente pode não conhecer ele ainda, né? William Henry Bill Gates III nasceu em 28 de outubro de 1955 na cidade de Seattle, nos Estados Unidos. Desde muito jovem mesmo, com 13 anos, ele começou a ter contato com computadores. Com 17 anos, desenvolveu com Paul Allen um software de leitura de fitas magnéticas. Gates abandonou seus estudos em Harvard para fundar, juntamente com Allen, em 1975, a Microsoft. Bom, o resto é história. A Microsoft hoje vale 2,9 trilhões de dólares e o Bill Gates é uma das pessoas mais ricas do mundo, com uma fortuna pessoal de 132 bilhões de dólares. O nome do livro, A Estrada do Futuro, não tem esse nome à toa. O Bill Gates fala no livro inteiro sobre uma estrada da informação, ou estrada do futuro. Você tem que entender que quando ele fala estrada da informação, ele fala isso o livro inteiro, do começo ao fim, ele quer dizer basicamente que a estrada da informação é a internet banda larga, tá? Não só a internet, mas a internet banda larga. Então só depois que a estrada da informação tiver sido implementada na sociedade e ela tiver solidificada e todos tiverem acesso, é que essas previsões vão começar a ocorrer. Tenha em mente que quando ele fala estrada, ou estrada do futuro, ou estrada da informação, ele está se referindo à internet banda larga, internet de alta velocidade. Dito isso, vamos lá para as previsões. Mas logo vai existir o micro de bolso, Wallet PC ou PC carteira, com tela colorida do tamanho de uma foto. Bill Gates está se referindo basicamente aos nossos smartphones. Lembrando que esse livro foi escrito em 1995 e quando ele diz isso, ele está prevendo que nós no bolso teremos smartphones que serão como carteiras. Quem aí não usa? É claro que não são todas as pessoas que usam o celular como carteira, mas eu, por exemplo, abandonei a carteira, não uso mais cartão físico, eu só pago pelo celular utilizando o NFC. Fora que pelo celular, pelos smartphones, que ele chama aí de micro de bolso, a gente consegue verificar nossa conta, consegue verificar nosso saldo, fazer transações, enfim. Ele previu aí 30 anos atrás que a gente teria micros de bolso e o smartphone nada mais é do que um computador de bolso mesmo, que a gente conseguiria tocar a nossa vida financeira plenamente usando só esse aparelho. Você vai poder armazenar tudo isso e ainda mais no aparelho de informação que chamamos de micro de bolso. Ele vai ser mais ou menos do mesmo tamanho de uma carteira. Ele vai exibir mensagens e horários e também permitir que você leia ou envie correspondências eletrônicas e fax. Informe-se sobre a meteorologia e as ações da bolsa e jogue os jogos dos jogos mais simples aos mais sofisticados. Ou seja, ele também prevê que a gente vai fazer basicamente tudo no smartphone. Então a gente vai ver e-mails, nós vamos ver a temperatura, ver o tempo, a gente vai jogar joguinho. Enfim, o micro de bolso que ele chama aí vai ser o nosso companheiro inseparável, como é o smartphone hoje em dia. Ainda sobre o micro de bolso, Bill Gates diz: o seu micro de bolso poderá ser conectado ao computador da loja, permitindo a transferência do dinheiro sem nenhuma troca física no caixa. O dinheiro digital será usado também em transações interpessoais. Se o teu filho precisar de dinheiro, você poderá digitalmente passar algum do seu micro de bolso para o dele. Bill Gates, então, ele é muito mais específico nessa fala dele, né, nesse trecho, que ele diz literalmente que a gente vai transferir dinheiro do nosso micro de bolso para o outro. Isso nada mais é do que o Pix, por exemplo, ou o Venmo lá nos Estados Unidos. A gente consegue fazer transações bancárias utilizando o nosso computador de bolso. Será que é uma previsão ou as pessoas que fizeram isso leram esse livro? Fica a pergunta aí no ar.
Os constantes melhoramentos tecnológicos dos computadores e das telas nos darão um livro eletrônico, ou e-book. Dentro de um estojo mais ou menos do tamanho e peso de um livro de capa dura ou de bolso de hoje, você terá uma tela que mostrará o texto, imagens e vídeos de alta resolução. Vai poder virar páginas com os dedos ou usar comandos de voz. Lá em 1995, Bill Gates previu que a gente teria leitores, os e-readers ou então tablets, que nós conseguiríamos ler livros nesses dispositivos eletrônicos e passar com o nosso dedo as páginas. Dentro de poucos anos, o documento digital completo com as assinaturas digitais autenticáveis serão o original e as cópias em papéis serão secundárias. Aqui outra previsão do Bill Gates, dizendo que toda a nossa vida documental e todos os documentos de organizações públicas e privadas estarão no computador, hoje em dia nas nuvens, E hoje a gente também tem o que ele fala aí de assinatura digital autenticável. Hoje a gente tem assinatura eletrônica, por exemplo, o Gov, conseguimos assinar digitalmente pelo Gov e é uma assinatura válida. Muitos órgãos públicos, inclusive, estão utilizando esse tipo de assinatura. Os CD-ROMs serão substituídos por um novo disco de alta capacidade, que será parecido com o CD de hoje, mas capaz de armazenar 10 vezes mais dados. A qualidade de imagem e som será muito maior do que as do melhor sinal de TV que você recebe em seu aparelho doméstico. Nessa previsão aqui, Bill Gates prevê basicamente o DVD e posteriormente o Blu-ray, que os discos, os CD-ROMs, que ainda estavam começando, vamos dizer assim, em 95, eles seriam substituídos por discos de maior capacidade, ou seja, o DVD, que realmente tem aí perto de 10 vezes mais capacidade de um CD-ROM normal, e os Blu-ray, que tem ainda mais capacidade, mais qualidade de vídeo e de imagem. Só que essa vida do disco durou pouco, a vida do DVD e a vida do Blu-ray, então, menos ainda. Então teve um período curto de vida, porque depois a gente teve o streaming, e aí ele fala também sobre isso no livro. Assistirá um programa quando lhe for conveniente, não no horário em que convém a emissora transmiti-lo. O Jornal da Noite começará na hora que você terminar, terá a duração que você desejar e cobrirá assuntos que você ou um serviço que conheça seus interesses selecionar. Nessa previsão, Bill Gates está falando do vídeo e da TV on demand, do vídeo por assinatura, onde você consegue pausar e dar play. Especialmente nessa previsão, Bill Gates está falando sobre o streaming, ou seja, a gente consegue assistir o filme ou o programa de TV, o que a gente quiser, na hora que a gente quiser, quando for mais conveniente para a gente. É só a gente abrir o aplicativo Netflix ou o próprio YouTube mesmo, e a gente consegue assistir o programa que a gente quer na hora que a gente quer. Você vai poder ouvir qualquer canção a qualquer hora, em qualquer lugar, ligado na maior loja de discos do mundo, a Estrada da Informação. Talvez você cantarole no microfone uma melodia que inventou e aí possa tocá-la de novo para ouvir como é que ficaria orquestrada ou tocada por um grupo de rock. Bill Gates, nessa previsão, é meio óbvio, ele está falando aí dos aplicativos de streaming de música, Spotify, Deezer, são os aplicativos que a gente consegue ouvir a música que a gente quiser, pagando uma assinatura mensal via internet. Um dia, quase todas as residências terão pelo menos um computador ligado diretamente à Estrada da Informação. Ele coloca um monitor de alta qualidade a 40 ou 50 centímetros do seu rosto, de forma que seus olhos focalizem facilmente o texto e outras imagens pequenas. Nessa previsão, Bill Gates ele profetiza basicamente o que está acontecendo com nós hoje em dia. Nós estamos 100% do nosso tempo conectado, e quando ele diz um computador conectado em todo o tempo, não necessariamente é um computador desktop, mas o nosso smartphone, por exemplo, que é um computador que está conectado, Pelo menos um dispositivo, como ele diz, está conectado a todo tempo na estrada. E a estrada aí, mais uma vez, é a internet de banda larga, a Estrada da Informação. Uma tela, na verdade, a 40, 50 centímetros de distância do nosso rosto é o smartphone, é a tela do smartphone. No início, a fibra provavelmente chegará apenas aos pontos de distribuição do bairro, e os sinais serão levados dessa fibra por meio do cabo coaxial que leva a televisão a cabo até a sua casa, ou pelo par trançado de fios de cobre que fornece o serviço telefônico. Eventualmente, porém, as conexões de fibra irão direto até a sua casa, se você é daqueles que utiliza muitos dados. Lá nos anos 90, a internet não era banda larga, ela era por via discada, isso todo mundo sabe. Inclusive, na época que ele escreveu o livro, a internet discada era a internet mais usada. Nos anos 2000, a internet banda larga começou a tomar os lares do mundo inteiro. E as duas principais tecnologias de banda larga que a gente tinha aí um pouco mais no passado, antes da fibra ótica,
era ADSL usando par trançado, cabo de telefone normal, e a NET que fazia aqui no estado de São Paulo era a NET que tinha aquele modem com cabo coaxial, se não me engano, a Claro ainda tem até hoje. Então ele fala que a fibra ótica era até o ponto de distribuição, e era assim mesmo. A fibra ótica chegava até o poste, mas do poste, a Claro ou a NET puxavam cabo coaxial até a sua casa. Hoje em dia temos internet de fibra ótica desde o começo até o ponto final, que é o modem que fica dentro da nossa casa. A estrada da informação vai ter um efeito ainda mais significativo nos jogos de aposta, seja eles legais ou ilegais. A moeda eletrônica será usada para fazer apostas e receberem prêmios. Bill Gates prevê dos cassinos online que nós temos hoje em dia, que virou febre aí nos últimos 2 anos, principalmente. Não vou falar muito sobre isso, para o vídeo não ter problema, mas é isso que ele prevê, e previu corretamente. Em 20 anos, à medida que o comércio, a educação e serviços de comunicações de larga escala migrarem para a estrada, a participação do indivíduo nessa sociedade vai depender pelo menos em algum nível de sua utilização. De novo, a estrada que ele se refere aqui é a internet banda larga. O que ele quer dizer nessa previsão, caso você não tenha entendido ainda, é que o sujeito hoje em dia não consegue viver sem estar conectado na estrada, ou seja, conectado na internet, porque tudo que ele vai fazer em alguma medida ele precisa usar rede, algum documento. Tem serviços públicos hoje em dia que são quase 100% online. Ele prevê um futuro em que o indivíduo não consiga viver em sociedade se ele não estiver conectado. Acertou mais uma vez. Seria vergonhoso ter de manter as crianças longe de todas as conferências, mas seria também irrealista e possivelmente um cerceamento da liberdade de expressão obrigar que todas as conferências se submetam ao exame de alguém disposto a responsabilizar por tudo que elas contenham. Nessa previsão, Bill Gates ele fala principalmente sobre fóruns de internet. Os fóruns de internet eles seriam regulados por moderadores e não teria tanta desinformação ou tanto problema assim, que seria o caso de, por exemplo, não expor as crianças a isso. E o que a gente vê hoje em dia é que não existe praticamente nenhuma regulação. Os fóruns de internet, inclusive polêmicos, fóruns que praticam crimes, eles estão aí sem moderação, sem nada. Bill Gates ele foi um pouco otimista nessa questão. E aí ele complementa com esse outro trecho do texto. O que provavelmente vai acontecer é que teremos uma série de categorias, tal como a classificação dadas aos filmes, que indicarão se as vozes estridentes terão sido controladas e se um editor apagou as mensagens que julgou estarem fora das diretrizes do grupo envolvido. Quando ele fala vozes estridentes, seriam os haters, as pessoas que estão cometendo crime aí pelos fóruns afora. E ele prevê aí uma forma de classificação similar a que a gente tem hoje em dia com os filmes, classificação até 14 anos, adulto, jovem, livre para todas as idades. E não é o que aconteceu. Por fim, aí eu tô deixando um conselho valioso do Bill Gates, que ele escreve no livro, e é esse o conselho. O preço que a sociedade paga pela habilidade vai crescer, de modo que o meu conselho é conseguir uma educação formal e nunca parar de aprender. Adquira novos interesses e habilidades durante toda a sua vida. Se você gostou desse vídeo, deixa o like, porque daí eu vou entender que vocês querem uma parte 2 desse vídeo. Eu vou trazer mais previsões, tem muitas previsões para trazer aí para vocês. Se você gosta de livro também, não deixe de conferir o livro do canal Nostalgia e Raridades aí na descrição. Beleza? Um grande abraço e até o próximo vídeo. Valeu!